Oi, gente. Bia Kisses e Damares Alves fizeram uma live que tá agora no canal da Bia Kisses, não sei por quanto tempo vai ficar lá, que eu tive acesso através de uma pessoa que não quer se identificar, justamente porque é uma das pessoas que pode ser perseguida por essas figuras, não é? E eu vou falar de perseguição aqui a professores e a pesquisadores, porque tem momentos dessa live que fica subentendido uma possibilidade de perseguição a professores. Inclusive, eles citam: olha, se o professor se negar a querer orientar uma tese com característica conservadora, você traga o nome, vá para o disque denúncia, indique para a gente o nome e tal. Quando o professor pode muitas vezes recusar uma tese, não por ela ser conservadora, mas por achar que as evidências são fracas, que a pergunta é ruim, que tecnicamente está ruim, mas ela está dando munição para pessoas conservadoras entenderem que qualquer tese conservadora, se for recusada, foi recusada por causa do conteúdo conservador, da perspectiva conservadora. E isso dá a elas duas um instrumento para buscar perseguir professores universitários. Se isso não bastasse, a Damares cita vários trabalhos acadêmicos. Eu não conheço todos esses trabalhos, obviamente que eu não vou defender trabalhos que eu não conheço, mas ela cita esses trabalhos de forma descontextualizada, busca trechos ou elementos no título que podem ser polêmicos e que podem assustar ou incomodar ouvidos conservadores e usa isso para falar mal desses trabalhos e mais, dizer para as pessoas que em um determinado momento, que a Damares diz, vocês podem descobrir quem são os autores. Como quem diz, descubram quem são os autores e vão importunar essas pessoas, vão atacar essas pessoas, vão mostrar que coisa terrível, perigosa que essas pessoas querem fazer contra nossas crianças. Quer dizer, um apelo profundamente emocional. Vou colocar o link da live no comentário fixado. Não coloco na descrição, não. Sempre no comentário fixado. E vou colocar também um outro link que já foi gravado para essa live, para vocês poderem ver, se vocês tiverem curiosidade, né? Eu não sei se todo mundo vai querer ver. Mas eu vou citar alguns minutos que algumas coisas são ditas nessa live, né? Por exemplo, por volta do minuto 25, ela não diz o nome, mas cita vários trabalhos e diz para procurarem na internet quem são os autores, né? Que pelo nome do título do trabalho você pode descobrir qual é o autor. Qual é o problema disso? É que ela está citando um trecho, inflamando o seu público para ir contra esses autores de forma descontextualizada. E um dos exemplos que ela cita, que ela fala sobre as piriguetes, né, mostra o quão tola e eu diria até tosca é a visão da Damares, mas é perigosa. Porque, repare, ela pressupõe que investigação sobre profissionais do sexo seria uma coisa que não aprimoraria a vida dos brasileiros, não teria interesse. Isso é de uma ignorância realmente assustadora. Compreender a situação das profissionais do sexo é uma coisa, profissionais, homens e mulheres, é uma coisa importante para acadêmicos. É uma coisa importante para uma sociedade. Sociedades avançadas, que Damares às vezes gosta de citar, e citou até o Canadá, que tem uma das educações sexuais em escola das mais avançadas do mundo. É engraçado que ela usa o exemplo do Canadá sem saber esse aspecto, né? Que o Canadá tem uma das educações sexuais mais avançadas em escolas públicas, né? Mas o estudo sobre os profissionais do sexo é fundamental e vários países desenvolvidos, inclusive, legalizaram a atividade das profissionais do sexo. Foi um dos avanços que aconteceu nos países desenvolvidos e ela trata isso como um grande escândalo, não é? Obviamente que tem algumas coisas ali que ela cita que, se for verdade e que se estiver dentro de um contexto, é óbvio que eu não compactuo com algumas coisas que são ditas daquelas dissertações, daquelas teses, mas ela, ao citar de forma descontextualizada e ao inflamar o seu público contra essas pessoas, entra num terreno extremamente perigoso de potencial perseguição. No minuto 37, por volta do minuto 37, ela fala de teses conservadoras perseguidas, que certas pessoas não teriam oportunidade de defender suas teses porque são conservadores e não porque o referencial teórico é fraco, as evidências são ruins, mas simplesmente por serem teses
conservadoras. Como se não existissem pessoas conservadoras e de direita nas universidades. E isso daí é um desconhecimento das universidades profundo. Eu tive aulas e fiz disciplina especial na faculdade de economia. Na faculdade de economia, os professores de esquerda são minoria. Tem alguns professores marxistas, alguns keynesianos, que seriam centro-esquerda, e tem vários ortodoxos. Então não é um domínio. Existem cursos que tem mais gente de esquerda, mas tem pessoas conservadoras e pessoas de direita e liberais em vários cursos nas universidades federais e estaduais. E mais do que isso, os critérios assumidos pela imensa maioria dos professores são critérios técnicos, são critérios de qualidade, são critérios de qualidade de texto bem escrito, são qualidade de uma boa pergunta, uma pesquisa que faz sentido com a linha de pesquisa que existe naquela pós-graduação, e não porque se trata de uma tese com viés conservador, que por isso que elas são rejeitadas. E aí ela cita, lá pelo minuto 45, que a Bia Kiss e a Damares vão realizar uma sessão solene com os primeiros mestres e doutores de um programa que eles incentivaram, ou seja, aí sim, vão selecionar teses com viés conservador, com viés político-ideológico delas. É engraçado que como a operação que esse pessoal faz, eles dizem estar combatendo uma perspectiva ideológica, mas na verdade eles estão impondo, usando do financiamento público para ter as suas perspectivas financiadas, não é? E minimizar o financiamento de perspectivas diferentes das delas. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tive bolsa desde o meu terceiro semestre na universidade. Né? Bolsa primeiro de iniciação científica, depois no mestrado e no doutorado. E eu estudei, por exemplo, no mestrado, o período da ditadura militar. Nesse futuro da Damares, eu não teria bolsa, talvez eu nem tivesse entrado no mestrado, porque a expressão ditadura militar, que é amplamente aceita entre os historiadores, o Bolsonaro, por exemplo, e uma boa parte da linha das pessoas de seu governo não concorda com essa expressão, quer fazer de conta que o que aconteceu no Brasil não foi uma ditadura militar. No meu doutorado, eu pesquisei as relações entre partidos políticos de matriz marxista com movimentos sociais. Vocês acham que eu teria financiamento de bolsa com uma pesquisa como essa? Claro que não, porque eu estava estudando partido de matriz marxista, coisa que elas abominam sem nem conhecer. Conhecendo de orelha, se é que chega a tanto. Aliás, as falas mostram que o conhecimento é muito pequeno em relação a isso, né? Elas estimulam as pessoas que estão assistindo a live a denunciar professores que supostamente teriam perseguido teses conservadoras. Isso dá um álibi a todo aluno ruim. Imagine um aluno ruim de direita, que tem alunos bons de direita e conservadores. Eu tive. E nunca reprovei nenhum por ser de direita. Porque a questão ideológica não pesava na avaliação, nunca pesou para mim. Mas imagine um aluno que seja ruim, ele vai ter o álibi, ele vai poder dizer, não, o professor está me reprovando, o professor não está aceitando minha tese, porque eu sou conservador. Olha só, que coisa louca. E que risco os professores podem ser perseguidos por essa gente. Ela diz até o Disque 100, fala do Escola Sem Partido e tal. Engraçado, eu já falei de citar o Canadá, que é uma verdadeira ironia das ironias, né? E a Bia Kiss não se aguentou. Ela soltou uma das frases mais absurdas durante a live. Ela disse que a agenda do militante LGBTQ é ferrar a sociedade e ferrar Bolsonaro. Queria dizer, Bia Kiss, que as pessoas não querem ferrar Bolsonaro. É Bolsonaro que está ferrando com a gente. As pessoas querem afastar Bolsonaro e que ele responda pelos crimes que ele cometeu por uma questão de justiça. E não queremos ferrar a sociedade, não. Eu quero uma sociedade desenvolvida, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que respeita a todos e que dá a todos a oportunidade de se desenvolver. Eu quero uma sociedade que celebra o conhecimento científico, que inclui, por exemplo, teoria da evolução, que gente como a Damares quer tirar das escolas. Teoria da evolução que está absolutamente sedimentada, que é uma das teorias mais sólidas que tem no conhecimento científico, que foi amplamente comprovada pela genética no século XX, mas que essa gente faz de conta que genética não existe.
Enfim, gente, é difícil aguentar esse pessoal, viu? É difícil. E eu devo dizer que nesse ponto eles estão diretamente ameaçando o conhecimento científico. Se o Brasil caminhar nessa direção, não vai existir espaço para pessoas como eu no futuro nas universidades. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não vai existir espaço. Não vai existir espaço para pesquisa de movimentos sociais progressistas. Porque eles querem que. Imagine, eles vão querer financiar teses que dizem que aconteceu uma revolução em 1964, contrariando todo o conhecimento de ciências sociais, contrariando tudo que nós sabemos sobre a diferença entre revolução e golpe. Vão querer pegar o texto, por exemplo, de René Dreyfus, que é clássico, que mostra que o que aconteceu foi um golpe civil-militar, que não teve participação do povo na tomada do poder, e quando não tem participação do povo, e quando é uma fração de classe, se trata de um golpe, eles vão pegar o texto do René Dreyfus, A Conquista do Estado, e vão banir. É isso que essas pessoas vão fazer. É engraçado também que elas usam muitas vezes a linguagem, né, da liberdade de expressão e opinião para, na verdade, querer impor a sua perspectiva. E isso fica absolutamente evidente na live, com a perspectiva de querer perseguir professores, acadêmicos e alunos que pensam diferente deles. Porque ao caracterizar a militância LGBTQ como uma militância que está contra a sociedade, que quer ferrar a sociedade, isso daí é uma coisa de criminalização do movimento social. E se está criminalizando eles e criminalizando, por consequência, as teses e os trabalhos que se dão dentro dessa reflexão sobre essa comunidade, para aí eles quererem criminalizar teses e dissertações que usam referencial marxista, é um pulo. Se não for criminalizado, antes. Cortado o financiamento de tudo isso. Eu quero deixar claro aqui, eu fui professor universitário 2 vezes como professor substituto e com os meus alunos eu sempre dizia: vocês, pode ser de esquerda, de direita, anarquista, de centro, isso não interessa. A sua escolha, pessoal, isso daí é da sua trajetória. Eu quero que você compreenda o conteúdo, eu quero que você compreenda o conteúdo científico. E foi assim que quase não, todos os professores, eu não consigo me lembrar, um único professor, eu não tive um único professor em mais de 19 anos de universidade. Eu não consigo me lembrar de nenhum professor que tenha tentado impor a sua forma de pensar sobre mim dentro do espaço universitário. Nenhum. Não teve um exemplo. E eu fiz licenciatura, bacharelado em História, mestrado em História Social, doutorado em Saúde Pública, peguei aulas em Economia, em Letras. Eu vivi a Universidade Federal da Bahia. Ela faz parte da minha história. A minha trajetória acadêmica é fortemente ligada a essa instituição. E o que eles dizem ser corriqueiro, eu posso afirmar que eu nunca nem vi. Mas a perseguição que eles querem impor e a imposição ideológica que elas querem fazer, isso para mim está absolutamente claro. Absolutamente claro. E o mais curioso é que qualquer pessoa como eu que viveu a vida universitária sabe que tem liberais, que tem conservadores, que tem gente produzindo, inclusive trabalhos de qualidade, e que tem também marxistas, e que tem também anarquistas de esquerda. A maioria dos anarquistas são de esquerda, pelo menos na universidade. Né? Mas tem pessoas de diferentes matrizes ideológicas produzindo. Tem, inclusive, muitas pessoas que não são nem tão politicamente engajadas e que produzem conhecimento científico em várias áreas das universidades, em vários institutos de pesquisa. E esse pessoal, dependendo do objeto, se ferir a sensibilidade delas, elas vão querer bloquear. E elas deixam isso absolutamente claro, de forma evidente na live. Ela basicamente diz que essas teses não deveriam ter sido feitas. Eu estou repetindo aqui que eu não estou defendendo o conteúdo de todas essas teses, até porque eu não conheço.
Mas o que eu jamais faria, e que elas fizeram, foi condenar de forma descontextualizada e claramente conhecendo pouco. Quando ela condena o estudo sobre profissionais do sexo, ela mostra uma profunda ignorância, porque é parte do estudo da antropologia, da sociologia e da psicologia, sim, compreender a trajetória dessas pessoas que se tornam profissionais de sexo, os riscos para a saúde dessas pessoas, por que elas realizam isso, e não julgar, não condenar, compreender, entender. Esse é o impulso da ciência, não é? E explicar, compreender e explicar. Mas não, o que está por trás do discurso de uma Bia Kicis e de uma Damares Alves é a condenação. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Espero que um vídeo que eu esteja tratando de uma coisa que me aborrece menos. Né? É isso aí. Tchau, tchau, gente.